Olá, meus queridos. Dando continuidade ao assunto estudo das soluções, hoje a gente vai começar a trabalhar a parte de expressões de concentração. Eu, sinceramente, não considero essa parte como estudar, como um estudo de um professor que vai explicar a você, né? Eu, sinceramente, acho que é muito mais uma percepção do que significa expressar uma concentração do que ficar, inclusive, decorando. Eu, né, faço coro com aqueles profissionais da química que odeiam decorar fórmulas. Então, é muito mais interessante que vocês entendam, né, o que é que a gente está estudando, o que é que eu vou fazer. Eu vou expressar uma concentração. Então, eu só vou estabelecer uma relação, uma proporção entre os participantes da minha mistura. Então, a gente está estudando o quê? Uma solução. O que é estudar uma solução? É estudar uma mistura homogênea. É estudar um soluto e um solvente. Então, expressar uma concentração é estabelecer uma relação matemática entre as substâncias participantes dessa expressão, desculpe, dessa solução. Então, por favor, não fica se perdendo decorando fórmulas. Procura entender qual é o tipo de relação a que ela se aplica, que aí você, olhando, inclusive, a própria unidade, você já começa a estabelecer a sua relação, certo? Então, como o próprio nome do assunto, né, do tópico que a gente está vendo, ele fala em expressar uma concentração. Se a gente vai começar a estudar ele agora, a gente tem que começar a parar e, sei lá, começar a imaginar. Se eu vou expressar uma concentração, eu posso fazer essa proporção, essa relação de várias maneiras. Então, matematicamente, se você imaginar que você tem soluto e solvente, você pode relacionar soluto e solvente de várias e várias maneiras. Então, a gente teria, eu vou fazer uma brincadeira aqui, a gente teria dezenas de expressões de concentração. Basta que você consiga entender o que é que eu quero falar e o que é que a química está lhe falando. Bora lá. Quando você fala de expressar uma concentração, você está falando de fazer uma relação, beleza? Então, vamos lá. Na minha casa, eu tenho 3 homens para uma mulher, né? Eu tenho minha esposa e 2 filhos homens. Então, eu posso dizer que eu estabeleci uma relação de 3 homens para uma mulher. Mas eu também poderia fazer uma relação de 3 homens para um total de 4 pessoas. Percebeu que só a mudança da minha relação já muda a minha concentração, já muda a maneira que eu expresso. Agora você imagine se eu estiver trabalhando com um soluto e um solvente, em vez de ser pessoas, e eu posso trabalhar ele em grama, eu posso trabalhar ele em volume, no caso grama seria massa, em volume, eu posso trabalhar ele em mol. Então, agora você imagine, volume do soluto, massa da solução, volume do soluto, massa do solvente, e aí, quantas possibilidades eu não teria, certo? Então, deixa nessa parte introdutória, né, para trás, o que é expressar, é estabelecer uma proporção. E essa proporção pode ser estabelecida em que, galera? Ela pode ser estabelecida em massa, né? Ela pode ser estabelecida em volume, ela pode ser estabelecida em mol, é muito relativo, né? E além disso, além de entender que eu posso estabelecer essas relações, eu tenho que lembrar que essa relação pode ser feita com o soluto, pode ser feita com o solvente e ainda pode ser uma relação da solução. Então veja quantas possibilidades matemáticas, vocês que gostam de matemática, a gente não poderia criar aqui. Eu tenho massa do soluto, volume do solvente, massa do soluto, volume da solução, massa do soluto, mol do solvente. Percebeu? Então, não vale a pena decorar. Vocês têm que entender o que é que a expressão está relacionando e, a partir daí, né, fazer suas regras de 3, estabelecer apenas uma proporção. Certo? Vamos lá. Primeiro ponto, não podemos esquecer das convenções. E uma convenção que a gente usa são os números
o número 1 indicando o soluto, o número 2 indicando o solvente e a solução não é indicada por número nenhum, certo? Dito isso, entendendo o que é estabelecer uma relação de concentração, quais são as nossas expressões? Então, a primeira expressão é conhecida como a concentração, né? Todas são expressões de concentração, por favor. Ela é conhecida como a comum. Comum. A palavra comum já me diz, né? É aquela expressão que está mais no meu dia a dia, né? Onde essa expressão ela vai nos relacionar uma proporção entre a massa do soluto e o volume da solução. Professor, o senhor já colocou logo a fórmula. Na verdade, eu queria, né, que vocês lessem e não decorassem. Então, se você chega numa questão de vestibular e ele diz que a concentração é de, vamos lá, eu não vou colocar o C aqui, mas não se preocupe com o C, que a concentração aqui é de 5 gramas por litro, o que é mais interessante do que você decorar a fórmula, que aqui já tem a fórmula, é você lembrar que ao falar que a concentração é de 5 gramas por litro, ele está lhe dizendo que, bom, aí cada um tem a sua leitura. Aqui eu prefiro que a cada 1 litro da solução, se você pegar 1 litro da solução, existem 5 gramas do soluto. Ora, é lógico que, professor, mas a fórmula já me dá isso. Claro que dá, mas a quantidade de fórmulas que você vai ter que decorar vai terminar lhe atrapalhando. Se você lembrar que as relações de concentração, de um modo geral, são sempre soluto-solução, né? Fica muito mais fácil. Então, quando você vê aqui, ó, 5 gramas por litro, eu já estou vendo que eu tenho 5 gramas do soluto existente em cada litro da solução. E aí você pode colocar uma. Lá vai eu. A concentração, eu não vou nem colocar o C, né? Porque o C não é de concentração, o C é de comum, pelo amor de Deus. A concentração da minha solução é de 20 gramas por litro. Ora, se o termo é concentração, 5 gramas, 20 gramas por litro, me perdoe, mais uma vez, eu vou dizer, vou inverter agora, que existem 20 gramas do soluto para cada 1 litro da solução. Ora, o que é que eu faço agora? Só estabelecer uma regra de 3. E se eu tiver 10 litros? Ora, se em cada litro eu tenho 20 gramas, 10 litros eu tenho 200. Né? Qual o volume existente em 100 gramas? Ora, de novo, se eu tenho 20 gramas para cada 1 litro, em 100 gramas eu teria 5 vezes mais, então eu teria 5 litros. Então, basta fazer uma regra de 3. Não precisa estar aplicando fórmula, né? Aqui é 20, aqui é 100, quanto é o volume? Pelo amor de Deus, né? Faz tudo por regra de 3. Basta lembrar o que cada relação está me dizendo. A comum, soluto em massa, volume da solução. Todas são diferentes. Todas são diferentes. Certo? E aí a gente vai vendo cada expressão de cada vez. E, na verdade, depois aí logicamente, fazer atividades, né, que é para vocês poderem enfatizar, né, e ir cada vez mais aprendendo essas expressões. Vamos lá? Continuando.